Tá bravo o bichinho. Mas ele já vai ficar contente e feliz porque você pode concorrer ao brinde do programa de hoje. Eu não vou perder tempo com a apresentação do brinde, porque o assunto é muito, muito importante, né? Mas tem que falar da Faculdade do Povo, não é? Conhecimento para toda a vida, que é uma escola autorizada pelo MEC, que ensina comunicação social, curso de jornalismo, rádio e televisão, publicidade e propaganda, localizada no centro da capital paulista, na Praça da República, né, servida por todas as linhas de ônibus que vêm para o centro, 3 estações do metrô bem ao lado da escola, tem cursos matinais e cursos noturnos, e os alunos dos cursos da Faculdade do Povo não são todos adolescentes. Nós temos gente jovem e temos gente madura também que resolveu dar um outro rumo para a vida. De sorte que ninguém vai ficar deslocado na Faculdade do Povo. Pegue informações, entre no nosso site, faculdadedopovo.net, e você vai ver inclusive o currículo dos nossos professores, os professores que vão dar aula para você. E se quiser fazer uma visita, agende com a secretaria, 3355-4040. Mas não é para ligar lá agora para participar do programa, viu? Nem para tentar ganhar uma camiseta no grito. Nada disso. Você liga para lá para pegar informações do curso. No momento você vai ligar para cá, para o programa. 33... Qual é o telefone do... 3337-5886 em São Paulo, não esqueça de 0 operadora 11, ou então entre no nosso site www.ritv.com.br/vejam só, até para você votar na enquete, que é a seguinte. A enquete é muito simples. Você acredita que os dinossauros existiram? Sim, eu sei que tem muita gente que não acredita. 2 respostas possíveis. Sim, por causa das evidências dos fósseis, e não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Vote, mande a sua mensagem eletrônica pelo Fale Conosco, que você concorre ao kit da Faculdade do Povo, que hoje é a camiseta. Tá bom? Se você não ganhar, eu também ponho seu nome para o sorteio do kit Jô Rezende, que é amanhã, mas eu não vou pôr o tape da Jô para a gente ganhar tempo com o doutor Adalto. Você já conhece o kit, né? Doutor Adalto Lourenço, vamos começar pela pergunta do programa. Como explicar os fósseis de hominídeos e dinossauros à luz da Bíblia? Bom, essa é uma pergunta importante. Eu creio que o que você acabou de mencionar é muito relevante. Nós temos, sem sombra de dúvidas, fósseis de grandes animais. Não são animais iguais aos que nós encontramos hoje no planeta, e eles têm sido chamados de dinossauros. Existe uma grande quantidade de fósseis. Quando eu digo uma grande quantidade, não é uma coisa fantástica. Existe uma quantidade suficiente para nós identificarmos esse tipo de animal. Então nós sabemos que os dinossauros existiram. Então isso é um ponto passivo, dando a resposta do ponto de vista científico. A questão permanece dos hominídeos. O problema que tem sido discutido é que o ser humano ele teria evoluído de formas inferiores, e essas formas inferiores de outras formas ainda mais inferiores, assim por diante. Ou seja, nós começamos com alguma coisa muito simples e chegamos aqui. Eu só queria fazer um esclarecimento rápido, Weber, que muitas pessoas têm a tendência de dizer que os seres humanos evoluíram dos macacos. Isso é um pensamento errado. A teoria da evolução não diz que os seres humanos evoluíram dos macacos. A teoria diz que seres humanos e chimpanzés e gorilas teriam evoluído de um ancestral comum. Então só estou dizendo isso a título de esclarecimento. Agora, o problema é se realmente essa evolução teria acontecido ou não. Então, o que nós temos de evidência a respeito da evolução humana é algo um pouco diferente daquilo que está sendo ensinado. Temos encontrado os 6 dos chamados hominídeos? Temos, vários deles. Mas que fósseis são esses? Seriam de seres quase humanos ou seriam de chimpanzés e gorilas um pouco variados daquilo que nós temos hoje? Essa é uma discussão muito pertinente. Só para curiosidade, o ano passado nós tivemos muita coisa sendo mencionada a respeito aí. Não sei quantos ouviram falar do fóssil chamado Darwinius masilaides. Ele ficou conhecido como IDA. É um fóssil que tinha sido encontrado 47 milhões de anos atrás e tudo mais. E o Discovery e o National Geographic fizeram toneladas de É por isso que eu estou mencionando dele. Em agosto do ano passado, a Scientific American mencionou exatamente que esse fóssil nunca fez parte da ancestralidade humana, mas foi amplamente divulgado pela mídia
como sendo um dos elos intermediários. Um outro também que ficou muito no ano passado foi o chamado Ardipithecus ramidus, o ARD. Falaram muito a respeito dele, publicação da Science desse ano, dizendo que ele nunca fez parte dos antepassados dos seres humanos também. Agora, esse tipo de informação não é repassada. Não, essa eu não sabia de nenhuma das duas coisas. E as duas eu citei são publicações científicas. Uma delas na revista Science, na outra na Scientific American. São duas publicações tratando desses dois fósseis, dizendo que nenhum dos dois nunca teve nada a ver com a questão do ser humano. Agora, daí fica a pergunta que nós temos. Afinal de contas, o que nós temos então de evolução humana? Porque tudo que tem sido trazido não tem encaixado realmente a tal da Lucy, que eu vi lá no Museu de Nova York. Então, vamos falar. Dizia, na época, até o ano passado, ela era o hominídeo mais antigo, né? Correto. Só por curiosidade, eu tenho aqui dentro do... Você tem a foto da Lucy e mostra para o telespectador. Então, se quiserem, cadê a Lucy? desse lado você tem a foto dela. O esqueleto é o que está no museu, que eu vi. Correto. Agora, se você olhar aqui do lado, aqui tem literalmente o crânio da Lucy e do lado eu coloquei o crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos. Então quem falou que ela é hominídeo? Olha que coisa fascinante. No American Journal of Physical Anthropology, volume 60, de 1983, já foi dito que a Lucy não era antepassado do ser humano. Faz 27 anos que isso foi publicado. É uma publicação científica. Eu nunca li isso. Infelizmente, muita gente não fala disso. E continua sendo ensinado como um antepassado do ser humano. Está lá no Museu de História Natural de Nova York, eu vi. Não somente ela, como também os neandertais, tem algo muito... o Neandertal eu fiquei muito bravo, porque minha professora de ciências na escola falou que ele fazia parte da cadeia evolucionista e agora ele não faz mais. Para você ver, na publicação, a revista Nature, de 25 de agosto de 2004, citando o Dr. Renier von Sitten, que foi um dos principais pesquisadores de neandertais, ele confessou que ele tinha cometido fraudes. Uma delas, o crânio de um neandertal, que é o crânio de Paderborn, que foi datado como tendo 27.400 anos, ele confessou que ele pegou da tumba de uma pessoa que morreu no ano de 1750, lá na Europa. Em outras palavras, os neandertais estavam andando na Europa há 250 anos atrás. Se você olhar para certas tribos urbanas, eles estão bem... Me mandaram um e-mail dizendo que quem assistiu à Copa pôde perceber que os neandertais continuam vivos também. Mas isso não tem nada a ver com a parte da ciência. É interessante, Heber, só queria citar algo que aparece nessa publicação da Nature. O Dr. Chris Stranger é um dos especialistas da idade. Olha o que ele disse. O que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Isso foi um crente que escreveu? Não. Ele não é cristão, ele é evolucionista, não acredita em absolutamente nada de criação de ser humano ou coisa parecida. Ele acredita na evolução humana, mas a evidência mostra que tudo aquilo que foi ensinado precisa ser reescrito novamente. E a pergunta que eu faço como cientista é uma pergunta bem simples. Quantas vezes terá que ser reescrito? Pois é. Doutor Adalto, o senhor estava conversando comigo e me disse uma coisa que me surpreendeu antes do início do programa. O senhor já foi evolucionista? Eu já fui evolucionista por muitos anos. Eu acreditava numa suposta evolução e praticamente meu posicionamento era aquilo que é conhecido hoje como evolucionismo teísta. Então eu aceitava a evolução como sendo verdadeira, mas eu também acreditava que Deus tinha sido a fonte inicial. Eu só não sabia como encaixar essas duas coisas. E como é que o senhor mudou de ideia? Isso ocorreu mais ou menos há uns 15 anos atrás, foi um período de cerca de uns 5 anos aproximadamente, onde aquilo que eu acreditava, ao trabalhar com outros pesquisadores, eu comentava como sendo um fato e eles falavam, não é bem um fato assim, não é bem assim. Eu perguntava, como que não é bem assim? Não, nós estamos trabalhando a respeito disso. E eu percebi que muito do que me foi passado como fato, na verdade, não era fato. E quando eu comecei a procurar essas evidências, eu não as encontrava. Eu passei um tempo assim de uma angústia interna muito grande, não foi assim transparente, mas seria mais ou menos tudo aquilo que você acredita, de repente começa a ruir.
e depois de 5 anos mais ou menos já tinha uma posição muito estabelecida dentro do que hoje eu chamo de o que é conhecido como criacionismo científico. Ou seja, o criacionismo científico ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem a complexidade que nós encontramos na vida, nem a complexidade que nós encontramos no universo. Agora, doutor Adalto Lourenço, vamos falar um pouquinho então da Bíblia, né? Quem lê a narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, especialmente Gênesis capítulo número 2, que fala da criação da mulher, aquela linguagem parece historinha da carochinha, não parece? Não, o senhor acredita naquela... Como cientista, como é que o senhor lê Gênesis 2, criação da mulher? Olha, eu tive que me deparar com essa questão e foi algo muito interessante, só para ter uma noção. Ao ler o texto nos diz assim, que o Senhor Deus faz cair pesado sono sobre Adão. S. Daí o Senhor retira uma das suas costelas, preenche o lugar com carne, e dessa costela que ele havia tomado, ele faz uma mulher e traz a Adão. Isso não fazia muito sentido, até que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Veja que coisa interessante. Deus faz cair pesado sono sobre Adão. O que é isso? Isso é anestesia geral. Então, um procedimento cirúrgico que ia ser aplicado a Adão, e Deus usa a metodologia correta, fazendo com que ele venha adormecer profundamente. Isso é apenas anestesia geral. Daí ele retira uma das suas costelas. Isso sempre me incomodou. Por que a costela? Isso ficou fácil de ser entendido nesses últimos anos. Nós descobrimos que as costelas, elas possuem algo chamado medula óssea, isso já era conhecido, mas na medula óssea é encontrada uma quantidade muito grande do que nós conhecemos hoje por célula-tronco. A célula-tronco é justamente aquilo que é necessário para podermos clonar uma outra pessoa, ou clonar um órgão, ou clonar uma cartilagem, ou seja lá. Então, o relato bíblico é preciso cientificamente. Não existe nenhuma aberração ali. Talvez a grande maioria dos cientistas não concordem com a maneira que Deus usou, mas não está errado o processo que ele usou. Mas a ideia do texto é mostrar, né, falando agora teologicamente, mostrar que o homem e a mulher são um, voltam a ser um pelo casamento. Correto. Né? Eles têm a mesma essência, que é o que o senhor chama de clonagem. Nós temos uma questão muito interessante nisso aqui, Eber, quando nós pensamos a respeito da veracidade bíblica. Veja só, olhando Gênesis 1 até 3, muitas pessoas falam, não é possível aceitar isso. Em Gênesis 1, versos 9 e 10, nos é dito o seguinte, que Deus disse, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Todos os cientistas sabem que o planeta Terra, no início, tinha um único continente que nós damos o nome de Pangeia. E esse oceano primitivo, o nome recebido foi Pantalassa. A Bíblia é o único livro que nos diz, apareça a porção seca, uma porção seca, um continente. E o ajuntamento das águas, que o Senhor Deus chamou de mares, é o que nós, cientistas, chamamos de Pantalassa. É inacreditável isso. Essa teoria foi proposta em 1912 por Alfred Wegener, literalmente não fez 100 anos ainda. É novíssima. Novíssima. E todos concordam, nós temos evidências de que a teoria proposta por Wegener, por Alfred Wegener, está correta. O planeta Terra, no início, tinha um único continente. E a Bíblia já dizia isso. Não é fantástico? Gênesis 3 nos é dito que Adão deu o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Os estudos com o DNA mitocondrial produzidos desde